Dando prosseguimento ao nosso projeto Português Digital, aqui estamos com a nossa parte 2 da nossa aula das colocações de alguns termos na nossa linguagem culta. Nossas videoaulas são comentadas passo a passo, contendo 100% do conteúdo. Inscrevam-se em nosso canal e cliquem em gostei se aprovou este nosso projeto. Vamos prosseguir com o nosso novo assunto de hoje. Saiba usar corretamente, se não junto e se não separado. Se não junto, numa só palavra, indica relação de adversidade. Pode ser substituído por do contrário, caso contrário, mas, sim, porém, a não ser. Vejamos alguns exemplos do uso correto do senão junto. Aí está. Vamos logo, senão chegaremos atrasado. É muito simples se saber se a colocação está correta. Basta substituirmos por um desses termos e vermos que a frase não perdeu o sentido. Vejamos, vamos logo, do contrário, chegaremos atrasado. Aí está, vamos logo, do contrário, chegaremos atrasado. Então, a colocação do senão junto está correta nesta frase. Respeite a sinalização, senão será multado. Mesmo raciocínio. Aí cabe a palavra do contrário. Está. Respeite a sinalização. Caso contrário, será multado. Outro exemplo. Não vimos naquela ocasião senão subir a calçada. E aí está. Não vimos naquela ocasião a não ser subir a calçada. Então, estamos substituindo pelo termo a não ser, e aí a frase não perde o sentido, não fica uma frase desconexa. Então, não vimos naquela ocasião se não subir a calçada, para se saber se este senão é junto ou separado. Se ele veio junto, é porque cabe a colocação de um desses termos. E no caso em tela, foi o termo a não ser. Outro exemplo. Não fiz isso para irritá-lo, senão para motivá-lo. E aí está, colocando mas sim. Não fiz isso para irritá-lo, mas sim para motivá-lo. E se não, junto, numa só palavra, pode também ser substantivo, significando defeito, falha. Então, é importante, quando vocês forem analisar a colocação correta do senão, ele junto ou separado, observe que também ele pode ser substantivo, significando defeito ou falha. Aí está o exemplo. Não há um senão naquele texto. O que eu quis dizer com isso? Que não há um defeito naquele texto, não há uma falha naquele texto. Então, neste caso, você também pode fazer este artifício. Este senão, ele veio um substantivo significando defeito e falha. Outro exemplo, seus muitos senões atrapalham-no. Então, seus muitos defeitos ou falhas atrapalham-no. Está correto. Finalmente, o senão separado. Quando ele é separado, ele indica relação de condição.
e equivale a caso não e quando não. Vamos a um exemplo. Se não chover, irei à praia. É como se dissesse, caso não chover, irei à praia. Então, quando o se não vir separado, então coloque caso não. Se a frase não ficar sem sentido ou com sentido absurdo e desconexo, então a colocação do se não está correta. Veja, se não chover, irei à praia. Aí você coloca, caso não chover, irei à praia. Ou caso não chova, irei à praia. Outro exemplo. O que seria da verdade se não as provas? E aí está. O que seria da verdade se não, caso não houvesse as provas? Então, neste caso, se não separado, também está correto. Digamos que este se não separado, no seu entendimento, neste exemplo, ele fosse junto. E aí você colocasse algum desses termos. Do contrário, caso contrário, ou outros mais. Veria que a frase ficaria sem sentido. Vamos botar do contrário. Do contrário, chover, irei à praia. Percebe que ficou sem sentido? Defeito, chover, irei à praia. Também não faz sentido. Mas quando você bota caso não chova, irei à praia. Ou seja, caso não. O que seria da verdade se não as provas? O que seria da verdade caso não houvesse as provas? Vamos a outro caso. O caso correto do uso dos termos discriminar e discriminar. Discriminação relaciona-se a preconceito de cor, raça, sexo, religião, etc. Usa-se sempre com i. Grave isto e lembre-se bem. Quando ele vir com sentido de preconceito de cor, de raça ou de sexo, é sempre com i. É só lembrar de distinguir. Discriminar é o mesmo que distinguir. Discriminar com i, que também é grafado com i. Distinguir e discriminar. Pois quem distingue, separa, faz seleção, ou seja, discrimina. Então, discriminar quer dizer separar. Vamos a alguns exemplos. Aí está. Ninguém tem o direito de discriminar alguém por causa da origem. E aí está o uso do discriminar com i. É como se dissesse: ninguém tem o direito de separar alguém por causa da origem. É como se tivesse relação com preconceito de cor, de raça ou de origem. Então, aqui está corretíssimo o uso do termo discriminar com i. Vamos a outro exemplo. Discriminar tem ligação com o meio jurídico, o que quer dizer inocentar. Discriminar com e não com i. É o mesmo que retirar crime, absolver alguém de um crime. Lembre-se que des tem sentido de negação e que criminar vem de crime. Ou seja, é o não crime. Então, como 10 tem sentido de negação e criminar vem de crime, é o mesmo, como se diz no meio jurídico, inocentar, absolver alguém de um crime, retirar crime, vem de crime, ou seja, é o não crime. Vamos a um exemplo. Observe. O júri discriminou, ou seja, destituiu o crime cometido pelo réu. Caso vocês pegassem esta frase e tivesse escrita com i, esta sentença seria falsa. Então, discriminou quer dizer retirou. O júri discriminou, ou seja, destituiu o crime cometido pelo réu. Outro exemplo.
Ele não discriminou ninguém, chamou todos os amigos. Observe, aqui está usado com i. Era aquele exemplo que eu ia citar novamente, mas aí uma mudança aqui na videoaula, no slide, gerou isto aqui. Então, ele não discriminou ninguém, chamou todos os amigos, ou seja, ele não diferenciou. É o caso de discriminar com i. Este exemplo. Ele não sabia discriminar as partes envolvidas na experiência. Ou seja, está correta com a colocação do i. Ele não sabia distinguir as partes envolvidas na experiência. E distinguir está aqui, é no uso de discriminar com i. O governo quer discriminar o uso de alguns medicamentos, ou seja, medicamentos proibidos, não é? Que no caso aqui seria drogas, né? E não medicamentos, né? Então o governo quer discriminar o uso de algumas drogas, ou seja, inocentar quem faz o uso, retirar o crime de quem faz uso, e sim punir apenas quem faz o tráfico. Então, discriminar quer dizer retirar crime. Outro exemplo, a descriminalização do uso da maconha é assunto muito discutido, ou seja, a retirada do crime quando do uso da maconha é assunto muito discutido. Então, gravem bem, discriminar no meio jurídico quer dizer retirar crime. Então, é com E. E com I quer dizer distinguir. Embaixatriz ou embaixadora? Aí está. Embaixatriz é a mulher do embaixador. Embaixadora é a palavra que se institucionalizou para designar a mulher que ocupa o mais alto cargo diplomático de representação do Estado noutro, ou seja, chefiando uma embaixada. Então, embaixatriz é a mulher do embaixador. Embaixadora é o feminino de embaixador. Aí está os nossos exemplos. O embaixador e a embaixatriz compareceram no jantar beneficente, ou seja, o embaixador e a sua mulher, a embaixatriz, compareceram no jantar beneficente. A embaixatriz acompanhou o marido embaixador a Portugal. Então, embaixatriz é feminino de embaixador. Ana Gomes foi a embaixadora de Portugal em Timor. Então, aqui ela é a embaixadora. É uma mulher que chefia uma embaixada. A primeira mulher portuguesa que exerceu este cargo na Unesco, de 1975 a 1979, Maria de Lourdes Pitacilgo, foi oficialmente designada como embaixadora e não como embaixatriz. Entenderam? E aqui fica a seguinte provocação: como se chama o marido da embaixadora que não é embaixador? Então fica a cargo de vocês analisarem esta questão. E assim, terminamos a nossa parte 2. Para assistir a nossa parte 3, clique aqui no retângulo que o site do YouTube te levará diretamente à nossa videoaula 3 sobre a colocação de alguns termos na nossa linguagem culta.